Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor José Renato, de Programação e Algoritmo, e o tema dessa aula é sobre vetores e matrizes. Vetores e matrizes são coleção de dados do mesmo tipo, tá? São estruturas utilizadas em algoritmo, principalmente quando você vai utilizar uma grande quantidade, né, de variáveis. Então, é um recurso que vai facilitar a programação, simplificar a lógica. Vamos colocar uma situação problema para exemplificar um pouco melhor. Imagina que você vai criar um programa que vai fazer a leitura de 4 notas de 50 alunos e vai calcular a média de cada aluno e informar quais foram aprovados e quais foram reprovados. Vamos parar um pouquinho para pensar e imaginar quantas variáveis seria necessário. Uma continha básica, né? 50 variáveis para armazenar o nome dos alunos, 200 variáveis para armazenar as 4 notas de cada aluno, ok? E mais 50 variáveis para armazenar as médias de cada aluno. No total seriam 300 variáveis, né? Seria uma quantidade aí enorme. E a leitura do nosso programa não seria bem objetiva, né? Bom, considerando isso, então a gente tem um recurso, né, do vetor e da matriz, né? Sendo que o vetor é um array, né, unidimensional, ou seja, que ele possui uma linha. Uma coleção de dados do mesmo tipo. No caso aqui do nosso problema, ele iria representar aí os 50 nomes de alunos. Na matriz, que é um array multidimensional, né, que ele vai ter linhas e colunas, ela vai ter, na representação do nosso problema aí, seria a coleção aí das notas dos alunos, né? Cada aluno possui 4 notas e são 50 alunos. Então ele vai formar uma matriz. Uma bela forma de pensar o software é pensar graficamente. Então aqui vamos imaginar, né, o gráfico dessas variáveis. Considerando primeiro o vetor, nós temos aí o vetor dos alunos. Vai da posição 1 até a posição 50. As notas dos alunos, né, nós temos aí uma matriz que ela possui 4 colunas, cada coluna representando uma nota, e as linhas representando o registro dos alunos, né? Cada um dos 50 alunos. Ok? Bom, nesse primeiro momento, vamos estudar um pouquinho mais a fundo, né, o conceito de vetores. Mais à frente vou abordar um exemplo específico sobre vetor. Mas vamos revisar um pouco o conceito. A sintaxe básica, né, dos vetores seria essa. Você tem lá o nome do vetor e dentro de colchetes, né, você vai ter lá o tamanho definido dele e depois o tipo de dados que ele é, né, uma coleção de dados. Aqui o exemplo, o nome dos alunos, vetor, e de 1 até 50. E ele é do tipo caractere. Vamos ver a sintaxe da matriz. Tem o nome, né? A definição dela como vetor, o tamanho 1 e o tamanho 2, tá? Que vai definir as duas dimensões da nossa matriz. Então, dentro, né, desse exemplo, né, nós temos notas vetor de 1 a 50 e de 1 a 4. 1 e 50 seria as linhas, né? E o segundo tamanho seria as colunas, ok? Agora vamos colocar um problema mais simples, né? Criar um programa que permita entrar com 4 notas de um aluno e armazená-las na memória e calcular a média aritmética dessas notas. E então exibir, né, a média na tela. E é interessante também imprimir, né, cada uma dessas notas que foram utilizadas no cálculo.
Vamos imaginar aqui, né, a lógica que a gente vai estar utilizando. E para representar isso, nós temos aqui o fluxograma, ok? Então temos lá o início, vai inicializar, né, o processo da somatória, né? Então ele vai fazer lá I, vai armazenar de 0 até 3, né? Vai fazer a leitura da nota e depois, uma segunda parte, ele vai fazer o cálculo da média. A média vai armazenar a somatória, a soma, né? Dividido por 4. E vai escrever a média, né? Do resultado final. Vamos lá então agora no Visual G. Então na linha 3 nós temos a declaração, né, do vetor de notas. Depois, na linha 4, né, as duas variáveis, né, a soma e a média do tipo real. E o contador I, tá? Que é do tipo inteiro. Então vamos lá, né? Soma vai ser inicializado com 0, tá? Escreval, digite a nota, as 4 notas do aluno, né? Para I, o I é o contador, tá? Para I, de 0 até 3, faça, leia a nota. Perceba aí a sintaxe, como que ele tá, né? Notas, né? Leia notas. E dentro de colchetes, ele tem o valor de I, que vai sempre sendo atualizado. Ok? Então, soma vai armazenar o valor de soma mais notas I. Ok? Então, essa linha 15 aí é onde ele vai somar o valor de cada elemento, tá, do vetor. Ok? Na linha 18, aí nós temos, né, o cálculo da média. Vai ser a soma dividido por 4. E vai apresentar, na linha 19, ele vai apresentar o valor da média. Ok? E para finalizar, ele pede para você imprimir cada uma das notas que foram utilizadas. Então, escreva nota I mais 1 notas. Ok? Aí notas ali é o vetor. Bom, vamos ver como fica na prática o programa. Então, o primeiro foi digitado 5, 7, 8, 6. A média deu 6,5. A nota 1 foi 5, depois a nota 2, 7, a nota 3, 8 e a nota 4, 6. Né? E aí finaliza o programa. Bom, pessoal, esse foi o primeiro exemplo que eu passei, tá? Um exemplo simples. Mais adiante eu vou preparar mais exemplos, né, para a gente estudar um pouco mais a fundo. Mas antes da gente continuar, eu gostaria que vocês tentassem resolver, tá, um desafio, um pequeno desafio aí, tá? Escreva um algoritmo que solicite ao usuário a entrada de 5 números e que exiba o somatório desses números na tela. Após exibir a soma, o programa deve mostrar os números que o usuário digitou, né, um por linha. Tá? Então ele é parecido com esse que a gente viu no exemplo. Procure tentar resolver esse exercício, né? Se tiver dúvida, me procure. Até mais!